Olá, olá, bom dia. Eu estou falando com a direita tamborilense. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Não confio na justiça brasileira. Eu não confio na justiça brasileira. Eu tenho mil motivos para não confiar na justiça brasileira. Porque 30 anos não é 30 semanas, nem 30 dias, nem 30 meses. 30 anos é a vida de uma pessoa que cresce, nasce, vai para a faculdade e ainda faz pós-graduação. Se for inteligente, ainda vai para pós-graduação. Em 30 anos, ele já está na pós-graduação. Então não dá para confiar em uma justiça que você está pedindo justiça há 30 anos e a justiça está fazendo hora com a sua cara. Não confio. Eu confio sim que os americanos, porque eles querem tirar o Bolsonaro na marra, vão entrar na investigação. Isso que é o meu pensamento. Os americanos vão entrar nessa investigação, porque eu explanei no Facebook, que eu sei que o Facebook é lido pelo FBI. FBI tem página no Facebook. Eles já avisaram que eles leem tudo que você passa ali e eles distribuem para os órgãos competentes. Eles fazem isso. Eu confio sim que os agentes norte-americanos vão investigar, vão descobrir que um sargento do exército era a pessoa de confiança de uma quadrilha que passava dinheiro para Adélio Bispo, e não só dinheiro, mas facas contaminadas, que se a pessoa não morresse de hemorragia, a pessoa morria de septicemia, de infecção generalizada, que as facas eram batizadas. Isso eu confio que a justiça americana vai descobrir tudinho. E rápido. Vai descobrir que o sargento tem amigos que tem 3 ministros que são amigos do sargento, entendeu? Que é subtenente agora, ele parece que é subtenente. Eu confio assim, que a justiça americana vai descobrir tudo, mas essa justiça vagabunda que tem no Brasil, eu não confio nela não. Mas que se tentarem tirar o Bolsonaro do poder, se é que eles já não estão investigando, que para mim eles já estão investigando. O pessoal está tentando não deixar o Bolsonaro decidir quem é que vai ser o chefe da Polícia Federal, porque o pessoal está louco de medo que chegue em general, que chegue em coronel, que chegue em ministro do Superior Tribunal Federal. É isso que eles estão loucos de medo, porque o FBI chega assim. Chega assim, eles estão nessa investigação desde 1994, eles já prenderam, a polícia norte-americana já prendeu 2 comparsas desse subtenente. Um é o Sérgio Vial, que foi preso na Operação Ponta do Iceberg em 1996 pelo FBI, e o outro é o Mohamed Sheikh Khalid, que foi preso pelas agências de investigação norte-americanas, aquelas de Força Especial. Foi preso na Tríplice Fronteira do Brasil. Eu acredito sim. Na justiça americana eu ponho minha mão no fogo. Eu acredito. Mas na justiça brasileira eu não dou nem trela, porque ela não existe. Ela não existe. É um bando de maçom. Um cobre o outro. Eles somem com as provas. Quando você entrega as provas, quando chega lá em cima, o próprio promotor vira para você e diz que está sem prova, porque as provas somem no meio do caminho. Eles passam dinheiro para a ouvidoria do Ministério Público, a ouvidoria do Ministério Público tira relatório e manda remete para outro lugar. É assim que funciona. O Rio de Janeiro é assim. Agora, quando fizeram a operação da Lava Jato, eles foram muito safo, porque eles pegaram todos os meus relatórios para receber aplauso às minhas custas. E isso aí eu não tiro, não. Eles receberam aplausos às minhas custas. Às minhas custas! Eles fizeram o pé de meia de cada um deles. Amiga, eu sinceramente eu não quero nem me aborrecer com as publicações dela. Eu tenho um comprovante de 3 casamentos. E se eu falar quem ela é uma pessoa que telefonou para minha mãe e perguntou para minha mãe, essa de adoção, se ela já tinha contado a respeito da antiga profissão dela. E a antiga profissão dela era rodar bolsinha. Então, só que ela dá diversos nomes, né? Então, não sei se ela
Eu sei que ela dá 6 nomes diferentes. Aí agora você me apresentou aí um sétimo. Então é uma pessoa, para mim, uma desclassificada. Ela tem uma inveja mortal de mim. É uma inveja doentia. Ela mandou, enfim, eles dois mandaram pegar uma bolsa minha com todos os meus documentos. Eu fui vítima de fraude processual. Tive documento, celular roubado, chaves da casa roubada. Tudo que estava dentro da minha bolsa. E, enfim, eles se aproveitaram das amizades que eles tinham. Eles tinham amizades influentes. E se aproveitaram das amizades que eles tinham e do fato de eu estar denunciando os maus feitos e de estar batendo de frente com poderosos da esquerda brasileira. Eles queriam porque queriam o meu imóvel a qualquer custo, que meu imóvel custava quase uns 2 milhões, por baixo. Talvez custasse até mais. O que eles queriam era o meu imóvel. Então eles foram minando aos poucos. Eles foram minando aos poucos. Primeiro com o sequestro da própria mãe, né? Que eles pegaram o dinheiro que eu tinha para abrir uma lanchonete, que eu fui pagar o resgate com dinheiro. Eles foram minando aos poucos. Como todo bom comunista, ele vai tirando tudo seu aos poucos. Quando você vê, você não tem mais nada. Enfim, não, os comentários dela não me interessam, porque no dia que ela tiver que sentar num tribunal, os advogados criminalistas vão achar tudo que ela fez, porque não existe crime perfeito. Não existe mesmo. Ela acha que existe crime perfeito, porém não existe. Posso te falar para você que a autora dos relatórios fui eu, porque os meus relatórios lá atrás, em 2013, estava lá os empreiteiros, todas as empreiteiras, o pessoal da empresa de transporte aqui do Rio de Janeiro, os governadores do Rio de Janeiro, o pessoal do STF, ex-presidente do Brasil, e as minhas informações eram detalhadas, eram assim, era como você pegar e a comida, cozinhar a comida, deixar a comida esfriar, preparar tudinho, dividir tudinho e ainda colocar a colher na boca da pessoa. E nos meus relatórios tinha, sim, que o que eu achava estranho é que quando o Celso Daniel ficou uma noite inteira sentado em uma cadeira, porque ele estava congelado de pavor, ele não conseguia parar de tremer e não conseguia parar de chorar de jeito nenhum, com a cabeça entre as mãos, dizendo que o pior de tudo não era a esposa dele ter sido ex-namorada de José Dirceu e dizer que ele tinha casado com ela para se dar bem, porque ela era de uma família poderosa, segundo foi o que ela disse. Ele disse que o pior de tudo era o Lula, que ameaçava ele todos os dias. Ele não tinha paz. Ele não tinha paz, ele ficava aterrorizado. Me parece muito estranho que eu encontre, quase que é uma loteria, um engenheiro contratado para construir uma sala à prova de grampos, passando pelo ano de 2011 no Rio de Janeiro. E esse engenheiro que estava aí contratado para construir uma sala à prova de grampos dentro da Petrobras a pedido de Dilma Rousseff, depois de tomar umas bicadas de cerveja lá e eu me interessar em perguntar, já que eu achei que se ele estava construindo uma sala à prova de grama dentro da Petrobras, não sendo carioca, sendo do ABC paulista, e se era uma obra confidencial, se era uma construção confidencial,
ele poderia ser um comunista de peso e poderia ter informações relevantes a me dar. O que eu estava interessado nas informações. Então eu comecei a verificar as informações pertinentes, como o caso Celso Daniel. Obviamente, eu não disse a ele que conhecia o Celso Daniel, que Celso Daniel já tinha chorado uma noite inteira pelos absurdos que Lula fazia, das ameaças de morte. Eu disse a ele apenas que eu havia lido em um jornal que um prefeito havia sido assassinado em Santo André, e depois eu não vi mais nada a respeito. Eu queria saber se ele sabia alguma coisa a respeito do final, como que foi o final, se ele sabia quem poderia ter feito isso. E eu fiquei insistindo com ele. E ele gostava de parar nos bares do centro do Rio de Janeiro para beber, então eu percorria de táxi. Eu não dizia que vinha de metrô nem nada, eu percorria de táxi todos os bares para encontrar ele onde quer que ele estivesse bebendo. Porque eu bati na mesma tecla até ele dizer que o mandante havia sido Lula. Foi a palavra que ele disse, Lula. Só que Lula está solto, nunca pagou pelo crime de ter assassinado o Celso Daniel, como também acho muito coincidência que Lula tem essa ligação com Adélio Bispo, porque eu vejo que ele está na cena do crime a partir do momento que Adélio Bispo recebia dinheiro, além de dinheiro, as facas, já que o agressor vira para a mãe e fala que Adélio Bispo estava acabando com o repertório dele de facas, com a reserva de facas. Ele usou esse termo, que Adélio Bispo estava acabando com a reserva dele de facas. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabe? Tipo assim, as pilhas do controle remoto estão acabando, tenho que comprar mais. Tá, ele vira para a mãe segurando uma faca de 22 centímetros, igual praticamente a faca que foi apresentada na cena do crime lá do esfaqueamento de Bolsonaro. Devia ter uns 20 e poucos centímetros. Uma faca fina, né? Que só se usa quando em açougue para desossar. Eu sei porque antes de me casar com o meu segundo marido, que eu já tinha o primeiro, eu tive 3 maridos. O terceiro ainda estou casada até hoje. Mas como ele não está comigo, eu falo, eu tive 3, né? Porque esse não está comigo. Mas ele não se divorciou de mim. Então, eu ponho o Lula na cena do crime, sim, porque o segurança dele era Márcio, e Márcio passava dinheiro para Adélio, achava aquilo estranho, porque a pessoa poderia ter depositado o dinheiro diretamente na conta de Adélio, né? A pessoa poderia ter aberto uma conta para o Adélio Bispo e Adélio ia lá e sacava, mas não. Era um grupo de pessoas, segundo o que ele disse para a mãe, que com pena de Adélio Bispo estar sempre desempregado, colocavam dinheiro na conta dele, a conta do Márcio. E o Márcio telefonava para Adélio Bispo para passar o dinheiro ao mesmo tempo que ele estava limpando uma faca. Acho isso um fato muito estranho, que ele, exatamente quando ele tinha que passar o dinheiro para Adélio Bispo, ele estava limpando uma faca. E ele estava sempre falando baixinho com Adélio Bispo. Aquilo me parecia que alguém que estava indo para uma missão. Eu não sou tão tonta quanto ele imaginava. E como também eu descobri, porque eu encontrei os projetis que foram usados no crime que ele cometeu em 1995, quando ele assassinou a tiros o filho do dono de um hipermercado chamado Freeway,
que ficava na Barra da Tijuca, né? Ele assassinou o rapaz a tiros. E, no entanto, ele virou e disse para os policiais da delegacia de homicídios que estavam investigando o caso de homicídio, ele disse que estava disposto a fazer de tudo para ajudar a elucidar o crime, quando na verdade ele era o criminoso. Ele era o criminoso que tinha assassinado o rapaz a tiros porque ele andava com a Mônica, que era a mulher do Sérgio Vial, que tinha sido preso pelo FBI na Operação Ponta do Iceberg. Então, eu pude identificar que havia um crime que havia sido cometido contra Celso Daniel e que havia crimes que haviam sendo cometidos por Adélio Bispo, né? E que o Márcio continuava como segurança de Lula, mesmo Lula fora da presidência, continuava fazendo escoltas de Lula até a Venezuela para a posse do Nicolás Maduro, né? E a minha mãe deixou sair a seguinte frase: Márcio dos Santos Arbex estava sempre na Venezuela, na casa do Nicolás Maduro, nas festas do Nicolás Maduro, porque a mulher que estava com ele, essa criatura, que não sei se é homem ou mulher, no final das contas, ela conhecia os empresários de Nicolás Maduro porque ela havia se prostituído com eles. Ela havia feito programas com eles. Então, é aquele negócio do comunista. Me chame daquilo que você é. O que ela tem de mim é uma inveja doentia. Porque quando eles pegaram a minha bolsa, com as minhas roupas, com o meu dinheiro, com os meus celulares, com a minha maquiagem. Depois ela estava usando as minhas roupas, a minha maquiagem. Só não sei se ela usou os meus 4 telefones, né? E outra, a polícia do Rio de Janeiro, naquela tarde, ela recebeu ordens que não era para delegacia nenhuma tomar o meu depoimento. Fato estranho. E como eu fiz um barraco muito grande, eu enchi tanto o saco que eu fiquei de sábado até domingo e encontrei uma delegada que era legal, que não era corrupta, e essa delegada tomou meu depoimento. Ela fez com que os policiais tomassem meu depoimento para fazer o registro, que eles tinham pegado minha identidade, meus celulares, meu tudo, entendeu? E isso aconteceu em 2011, né? Porque eu já tinha denunciado Dilma Havana Rousseff em 2009, como eu também já tinha denunciado o negócio do que aconteceu com Celso Daniel em 2002, quando ele foi assassinado. Eu fico pau da vida quando as pessoas falam: mas essa mulher nunca apareceu. Como que eu nunca apareci? A justiça que nunca fez nada. A justiça nunca fez nada, porque, claro, eles falavam que eu era maluca para eu ficar desacreditada e me descartar como testemunha, porque para eles era muito conveniente, era muito confortável para eles, entendeu? Eu não tive direito. E outra coisa, a psicóloga que ficou com os meus relatórios, ela foi assassinada. A vereadora do Rio de Janeiro que ficou com os meus relatórios, ela foi assassinada também, né? A moça que estava na cena do crime, quando eles mandaram me matar nenhuma das tantas vezes, e como eu escondi minha identidade, a moça que estava no carro de trás foi assassinada também. E o caso da psicóloga que foi assassinada não foi desvendado. O caso da vereadora que foi assassinada não foi desvendado. O caso da engenheira Patrícia Mieiro, que foi assassinada em 2008, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Você pode procurar aí, Patrícia Mieiro. Não foi desvendado também. Então, existe uma coleção de crimes que não estão sendo desvendados.
Não são desvendados, por que não são desvendados? Qual é o mal que aflige a justiça brasileira? É desvendar crimes. Então, já que a justiça brasileira não pode desvendar os crimes, demite todo mundo, não precisa de justiça. Demite todo mundo. Ah, não, porque o STF... Ué, mas se o STF manda no Brasil, então fecha o Brasil para balanço. Olá, boa noite. Eu falo do Rio de Janeiro. Pessoal, esse áudio que eu vou fazer não é para agradar a esquerda comunista, não é para agradar os múltiplos partidos de centro e tal e qual, que na verdade todos eles estão contaminados. O comunismo paralisou o Brasil por 35 anos. O Brasil parou no tempo. Foram 35 anos. O Brasil sendo aparelhado pelo comunismo. Então, esse áudio que eu estou fazendo não é para comunista. É para aqueles de direita. Não é para comunista. Então, eu não tenho que dar explicações para comunistas. E, aliás, eu não tenho que dar explicação para ninguém. Quem tem que me dar muita explicação são os governantes deste país aqui, os ex-governantes deste país aqui, que foi aparelhado pelo comunismo, são aqueles que disseram que lutariam e defenderiam o nosso país dos inimigos externos e internos. E me deixaram no limbo. Eu estou clamando ajuda às autoridades desde o ano de 1990. Nós estamos em 2020. São 30 anos. E desde lá de trás, muitas dessas pessoas, que hoje são pessoas importantíssimas dentro do Congresso Nacional, como ministros, já inclusive me ameaçavam. Depois que eu pedi a ajuda da Polícia Federal, porque a Polícia Federal havia encontrado um caminhão abarrotado de cocaína. É briga de cachorro grande, foi o que os federais me disseram. Os federais me disseram que era briga de cachorro grande. Tem uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que eu não tenho irmão, que eu não tenho irmã e muito menos filhos. A partir do momento que você, em 2016, escuta da boca de uma mulher que você praticamente cresceu junto, que esta mulher foi a autora do planejamento da morte da sua mãe biológica e do seu sequestro, deixando que você fosse importunada por toda uma quadrilha, é muito desgastante para mim. Então vamos começar pela minha biografia. Eu fui secretária da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo, do Major Brigadeiro do Mário de Melo Santos. Fato. E tem como comprovar. Como também trabalhei em várias empresas. Me casei aos 18 anos. Em 1989, eu me divorciei. Me casei com uma outra pessoa. Fiquei viúva. Em 2001, eu me casei com uma outra pessoa e estou casada até hoje. É um estrangeiro. Não mora no Brasil. E também não está mais comigo. Eu não tenho que falar da minha vida pessoal, mas quando se trata de ela tem que explicar. Por que ela não falou dessas coisas antes? Eu venho falando há muitos anos. E cá para nós, aqui no Rio de Janeiro,
Todas as pessoas receberam os meus relatórios, mas o Brasil estava sequestrado por comunistas. Tudo estava aparelhado, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, estava tudo aparelhado. Então, não adiantava, como talvez não adiante nem agora, passar relatórios e dossiês para órgãos que estão aparelhados. O que é um aparelhamento? Se nós temos ex-presidentes com viés, se nós temos ex-presidentes com viés comunistas e comunistas, eles indicam para todas as esferas pessoas alinhadas ao propósito deles. Eu não estou aqui para fazer live, porque se eu quisesse fazer live, eu teria feito em 2013. Se eu quisesse aparecer, eu teria feito outra em 2015, quando o pessoal me ofereceu. Eu não fiz nem em 2013, nem em 2015, nem em dia nenhum da minha vida. Teve um homem que pediu que eu desse um depoimento sobre os arranjos de Dilma Van Rousseff como vice-presidente da Repsol. Ele me entrevistou, só isso. Eu não tenho problema de alienação mental nenhum. Problema de alienação mental e problemas mentais tem aquelas pessoas que cometeram todos os crimes que cometeram contra a minha pessoa e a própria nação brasileira, saqueando os cofres públicos. O problema desta senhora ter recebido uma medalha por ter se defendido da morte, quem mandou ela para o curso de tiro fui eu. Quem pagou o curso de tiro dela fui eu. Ela recebeu uma condecoração, tá, mas lá atrás ela matou a minha mãe biológica, mas ela só me contou em 2016. Como também ela me sequestrou porque queria se casar com meu pai, mas ela só me contou em 2016. Como ela contou todos os crimes cometidos pelos filhos dela, que ela só me contou em 2016. Apesar de todas as provas que eu tinha, de todas as evidências, ele tem conhecimentos, ele foi segurança de Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi segurança dele. Convenientemente, ninguém que seja da esquerda vai acreditar em mim, e também não me interessa se acreditam ou não. Para mim, basta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos até hoje tenha me dado crédito, porque eles não falam com comunista. Eles não perdem o tempo deles dando explicação a comunistas. Porque comunista é assim, você mostra as provas e eles falam, é mentira. Cadê as provas? As provas estão aqui. Ah, não, mas tem que mostrar as provas. Cadê as provas? Estão aqui. Ah, não, mas isso não é verdade. Você é louco. Acuse os outros daquilo que você é. É isso que os comunistas fazem. Eles são loucos, completamente loucos. Ideologias de gênero e etc. e tal, isso é uma loucura completa. A família é a base sólida de uma sociedade sadia. Que eu trabalhei em área militar como secretária na área civil. Mas eu poderia ter sido militar, hoje eu poderia ter até uma patente muito alta, porque quando eu fui convidada para ingressar como sargento da aeronáutica em 1981, eu era muito jovem. Como eu poderia saber que aquelas duas crianças não eram filhos daquela senhora e que aquela senhora não era minha mãe? Pois ela só me contou em 2016, eu não tenho bola de cristal. O rapaz só se dava com vagabundos na Barra da Tijuca.
Ele se casou com uma mulher, homem, sei lá o que diabos é aquilo. E essa pessoa pegou minhas fotos, como a irmã dele pegou o meu endereço do computador e saiu fazendo barbaridades, porque eles queriam meu imóvel. Aliás, o sequestro que a mãe dele sofreu, porque eles colocaram a própria mãe em um cativeiro de sequestro no ano de 2000, para me pedir o resgate, e depois eu fiquei sequestrada. Sabe o que o sequestrador perguntava para mim? Os seus irmãos mandaram matar você, mas eles querem saber onde está a escritura do imóvel. Então, o negócio deles era a escritura do imóvel. Quanto ao amigo dele, que foi preso pelo FBI, é de domínio público. Será que vocês, mesmo sendo de esquerda ou direita, lá o que o raio que parta, não sabem procurar notícias? 1996, Sérgio Vial. Sérgio Vial morava na Avenida Marechal Henrique Lott, no mesmo edifício, no mesmo prédio que esse cidadão morava. Saíam juntos, eles saíam todos juntos. Eu estava denunciando, sim, para a Polícia Federal e para a FBI. A Polícia Federal disse que não podia fazer nada, mas o FBI pôde colocar o melhor amigo dele na cadeia. Repito, a partir do momento que eu tomo ciência de que a minha mãe foi assassinada, a minha mãe biológica foi assassinada, e que houve um planejamento para isso, e que eu fui raptada para ficar refém de uma família que não é a minha família, então fica muito claro que eu não tenho irmãos, nem meio-irmãos, nem nada. Eu fui vítima de crimes e sucessivos crimes que eram embrulhados, feito um lenço e colocado no bolso das autoridades, que nada fizeram. As autoridades nada fizeram para me defender, nada. Eu ainda tive força espiritual, uma força espiritual, porque se eu não acreditasse em Deus, eu não acreditaria na minha própria existência. A força espiritual que eu tive foi muito grande, porque eu quase fui assassinada inúmeras vezes. Fui avacalhada dentro do Ministério Público, dentro do Tribunal de Justiça, dentro das defensorias públicas, dentro da OAB. Eu fui avacalhada mesmo, e espancada depois por esses vermes que tentaram me matar inúmeras vezes. Não foram poucas as vezes. Só Deus na causa. Por isso eu realmente acredito em Deus. Eu não duvido que Ele exista. Não tem ninguém no mundo que poderia passar pelas crueldades que fizeram eu passar durante 30 anos. Ninguém suportaria passar pelo que eu passei. Mas eu procuro me distrair, eu procuro escutar música, eu procuro fazer yoga, eu procuro escutar orações, eu procuro não pensar. A partir do momento que eu descobri que aquelas pessoas não têm vínculo familiar comigo, não há vínculo nenhum que me ligue a essas pessoas. Eu estou rezando diariamente, desde 1990, para que os americanos, em primeiro lugar, para que antes eles me ouvissem, para que eles acreditassem em mim, mas eles queriam as provas. Eu passei as provas para os americanos. Procurem lá no jornal 1996 quem é Sérgio Viel e onde ele morava. Ele morava no mesmo prédio que Márcio dos Santos Arbex morava, e tem provas que os dois eram amigos íntimos. Ele, o Sérgio Vial, e a Mônica Costa. Existem provas que, inclusive, ele era amigo do outro que explodiu a AMIA em Buenos Aires, do Ali Salim Kadé, junto com alguns terroristas na tríplice fronteira do Brasil. Mas esse papo aqui não é papo para comunista, é papo para pessoa que tem um QI a mais. Uma pessoa comunista não vai entender o que eu estou falando, ou vai se fazer de besta. E por favor, parem de colocar
notícias fakes a meu respeito. Eu não tenho dívida nenhuma com o condomínio. Eu não devo a ninguém, eu não devo a ninguém, graças a Deus. Parem de escrever notícias fake a meu respeito. Eu trabalhei na área civil. Eu não fui do Ministério da Aeronáutica, eu era secretária contratada para trabalhar na aeronáutica. Eu tenho como comprovar que eu trabalhei sim, porque uma pessoa muito importante, que é a esposa do irmão de um cantor que é famoso no Brasil inteiro e fora do Brasil, trabalhava junto comigo. Só que eu trabalhava na presidência e ela trabalhava na vice-presidência. Todos os militares daquela época lembram de mim. E vocês perguntam, mas ela só vem falar isso agora? Não, eu estou falando há muitos anos. Mas o país estava todo controlado como ainda está. Como ainda está? Por células comunistas. O Brasil estava aparelhado, como ainda está, por células comunistas. Vai levar 50 anos para desinfetar esse país. A não ser que Donald Trump resolva dar uma passada aqui. Prendam os cabeças e comece a se fazer uma faxina geral. Acaba com esses inúmeros partidos. São inúmeros partidos que não servem para nada. Acaba com esse toma lá da cá. Eu não sei como isso será feito. Eu não trabalho mais em área militar. Eu creio que as pessoas que estão ao lado do atual presidente da República saberão conduzir as coisas. Eu espero que saibam, porque eu tenho certeza que o presidente dos Estados Unidos sabe muito bem como conduzir as coisas e como se livrar de comunista. Comunista bom é comunista morto, comunista só sai a bala. Eles pregam a igualdade, a fraternidade, quando na verdade a vida deles é bem diferente. O núcleo comunista, a célula mãe, a cabeça de medusa, eles comem do bom e do melhor, sim. Enquanto eles distribuem mortandela e alguns presentinhos para aqueles que estão no limbo. O país não pode continuar desta maneira, sendo tutelado. O país está sendo tutelado. As pessoas devem ter, cada pessoa, o seu trabalho, poder trabalhar, poder ganhar o seu salário, poder ter a sua própria vida. Eu, sinceramente, não acredito no que está acontecendo. Eu acredito que o que está acontecendo é para desestabilizar presidentes de direita no mundo inteiro. É para desestabilizar, porque eles vêm tentando aparelhar não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro sendo refém de genocidas. Esses sim são loucos. O mundo inteiro refém de genocidas com suas ordens arbitrárias, com suas execuções sumárias. Eu sou a favor que as pessoas comecem sim a trabalhar, que elas tenham direito de ir e vir, que elas possam trabalhar de luvas, de máscara, todas protegidas, muito bem protegidas. Eu não sou a favor que o Brasil fique trancado para que a economia do país vá à barrancota. Muito pelo contrário. Em vários países as pessoas estão trabalhando de máscaras e de luvas. O que está sendo feito é para derrubar o atual presidente, porque ele está
alinhado ao senhor Donald Trump, ao governo americano. Eles querem desesperadamente derrubar o atual governo para dar o tiro de misericórdia nesse país, para que este país se torne uma Cuba. Isso não será possível, isso não vai acontecer. Eles conseguiram fazer isso em outros países com muito sucesso, mas aqui não irá acontecer. O Brasil não se tornará uma sucursal de Cuba ou uma filial da Venezuela. Isso está fora de propósito, fora de questão. E para aquelas antas que entram nos meus vídeos para fazerem comentários maliciosos, procurem tomar conta da vida de vocês. Hoje em dia no mundo as pessoas estão passando por muitas dificuldades. Procurem fazer caridade para as pessoas que não têm o que comer. Procurem se engajar em um trabalho social. Já que vocês têm tanto tempo para falar da minha vida, para marretar, eu estou fazendo áudios? Não, estou fazendo áudios para pessoas amigas que retiram os áudios do WhatsApp e mandam para o mundo todo, graças a Deus. Mas em 2015, eu particularmente, fiz um grande relatório e mandei para 194 países, com a ajuda de um integrante do governo de um determinado país. Foi um trabalho que eu fiz, por quê? Porque eu sei muito bem que você não consegue ficar dentro do país caçando formiga. Você tem que caçar os tubarões. Os tubarões são os tubarões que promovem essa verdadeira anarquia social, essa verdadeira hecatombe social. Eu não perco tempo meu procurando formigas. Eu não procuro formigas porque as formigas, geralmente, elas trabalham. As formigas do nosso país são trabalhadores. Eu procuro os tubarões, eu me interesso pelos tubarões. E os tubarões já estão catalogados para serem presos, sim. Eles serão presos, sim. Mais cedo do que eles imaginam. Lá atrás, em 2012, eu disse: senhores governadores, construam melhores presídios, pois muito em breve os senhores ocuparão os mesmos. E eles não acreditaram. Quando foi inaugurada a Operação Lava Jato, com os meus relatórios bombásticos, com o país todo aparelhado pelo comunismo, obviamente que a operação, por mais que quisesse trabalhar do jeito certo, não iria conseguir, jamais, com o país todo aparelhado. Por mais que os juízes tivessem boa vontade, eles não iriam conseguir. Quem seria o louco de deixar um juiz trabalhar no meio de uma anarquia desta? Aqui tudo é escolhido com antecedência. Se eles não iriam poder matar o juiz, eles iriam encontrar um juiz que se rendesse aos planos macabros destas pessoas, que se acovardasse. Sei que o juiz em questão estava sendo ameaçado 24 horas por dia. Segundo ao que me foi reportado, estava com depressão profunda, porque estava sendo ameaçado. Mas eu não confio nele só por um motivo, porque os relatórios eram meus. No meio do caminho, as coisas se desencaminharam. Eu fui bombardeada de calúnias e difamações. Por quem? Pelo comparsa do homem que explodiu a AME em Buenos Aires, que é filho desta senhora, que nada tem a ver comigo.
que é comparsa de um outro que foi preso pelo FBI em 1996. É de domínio público as duas prisões. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de discernimento pode procurar nos jornais. A ligação entre Alice Alencader, a ligação entre Sérgio Vial, a ligação entre Márcio dos Santos Arbex, a ligação deles com Mohamed Sheikh Khalid, preso em Guantánamo. É só procurar, mas as pessoas que estão me avacalhando não estão interessadas em procurar a verdade, estão interessadas em marretar. Também eles não estão interessados em um Brasil diferente. Eles estão interessados em uma anarquia. Claro, a esquerda brasileira, com seus múltiplos partidos, eles têm muito dinheiro. Mas o dinheiro não é deles. O dinheiro foi roubado das pessoas que realmente trabalham nesse país. E as pessoas que realmente trabalham nesse país estão sufocadas. Estão sufocadas tentando trabalhar pelo computador. Estão desesperadas para voltar ao trabalho. Essas pessoas precisam de ter a chance de voltar ao trabalho. O que estão fazendo com os brasileiros é um completo absurdo. Estão tentando tutelar todas as pessoas deste país. Estão tentando escravizar todas as pessoas deste país. E eu não falo de comunista, que para comunista está muito bem para ele ganhar um salário por mês e não fazer absolutamente nada. Eu estou falando que as pessoas de direita que estão acostumadas a trabalhar e ganhar o seu sustento estão sufocadas com essa situação. Esta situação é uma situação que beira a catatonia coletiva. Eles querem dar um atestado de maluco para todos nós da direita, que somos pessoas que pensam. Porque comunista é assim. Não basta que só eles que são comunistas sejam loucos. Eles querem dar um diploma de loucura, um certificado de loucura, um atestado de loucura para o Brasil inteiro. Então eles conseguiram jogar o país inteiro em uma cadeia de rodas, em uma cadeira de rodas espiritual. Estamos todos parados. Fomos todos parados. Tiraram os empregos de todas as pessoas, as empresas da maioria das pessoas que estão perdendo tudo. As pessoas estão paralisadas, aterrorizadas, com notícias simultâneas de mortes e mais mortes e não sei quantas mil mortes que não estão acontecendo, porque eles estão entregando o país de porteira fechada para a China comunista. Por isso eu peço ao povo, e sempre pedi ao povo, para que o povo se levantasse do sono profundo. O povo vai adoecer. As pessoas estão reféns de uma ordem arbitrária. Eles estão quebrando o país propositalmente, como lá atrás eu vinha denunciando as reuniões do ano de 2000 e as reuniões de 2002, que eles quebrariam as grandes empresas, como a Petrobras. Como lá atrás, em 1991, quando eu levei uma carta ao superintendente da Polícia Federal, na época, foi o que ele me disse, o senhor Oscar. Eu disse, venho através desta advertir que organizações criminosas internacionais adentram o território brasileiro silenciosamente e isto poderá causar perdas financeiras ao país gradativamente. Não estou procurando promoção.
O bom julgador julga por si próprio. Nunca me candidatei a um cargo público. A minha praia é outra. Não sei qual será o meu futuro, mas eu espero que eu consiga voltar a cantar, a dançar e a praticar esportes. E consiga construir o meu próprio negócio, como eu tentei lá atrás, quando tiraram todo o meu dinheiro para pagar um sequestro arranjado por um sargento do Exército Brasileiro, que hoje é subtenente do Exército Brasileiro. Gostaria de pedir às Forças Armadas que verificassem muito bem que lá fora, no exterior, em 2015, quando eu fiz uma carta para 194 países, ele está como o elo entre a prisão, a ponta do iceberg de 1996, porque ele era o melhor amigo do homem que foi preso e eles viviam juntos e fazendo golpes e extragolpes juntos. Como ele está ligado a Ali Salim Kader, que é ligado a Mohammad Sheikh Khalid, que está preso em Guantánamo. Um homem desse não serve realmente para a força. O oficial tinha razão quando ele me disse em Juiz de Fora, em 1987, 88, sei lá, foi mais ou menos isso. Quem é o responsável por essa pessoa? Porque eu quero conversar com o responsável. E eu estava com a mãe dele do meu lado. Eu disse, bom, eu sou a responsável. Pode falar comigo. Sim, era eu que pagava tudo. Então eu era responsável. Ele disse, ele não serve para força, ele será desligado. E o oficial estava extremamente aborrecido. Quando ele me disse que ele não servia para a força, o oficial estava muito aborrecido. Eu pensei, eles devem ter brigado. Um é do Rio de Janeiro, o outro é de Minas Gerais. Ele deve estar de picuinha, o que eu fiz errado. Mas eu perguntei a ele por qual razão ele estava desligando o sargento. Ele não quis me dizer. Se ele tivesse procurado conversar comigo, olha, ele cometeu esse erro, ele cometeu todos esses deslizes aqui, por isso ele está sendo desligado. Eu não teria procurado um coronel para fazer uma carta para ele fazer uma outra prova para tentar ser sargento outra vez. Mas como sempre, eles não dão as explicações. Eu não faço nada baseado no que uma pessoa acha se ela não tiver as provas. Eu não faço nada baseado em achismos. Quando o Celso Daniel me disse lá atrás, aos prantos, que estava sendo ameaçado por Lula, dia e noite, a ponto de sair de casa e dormir na casa de todos os amigos dele, e ele só aceitou a ser prefeito de Santo André, porque ele precisava de escolta. Agora, os amigos de Celso Daniel não confiava em nenhum deles. Quando eu perguntei ao engenheiro que estava responsável por construir uma sala à prova de grampo dentro da Petrobras, para que Dilma despachasse sem ser espionada supostamente pelos americanos, como ela mesma disse, o engenheiro, então, em 2011, me confidenciou que quem havia mandado matar Celso Daniel, porque ele resolveu entregar a máfia de Santo André, a máfia do ABC Paulista, que havia sido Lula. Eu juntei os dois pontos. Lula não é o salvador da pátria, Lula é o causador do holocausto que se encontra em território brasileiro. Todo o dinheiro que ele retirou de território brasileiro para fazer obras faraônicas em outro país, hoje em dia esse dinheiro está faltando na mesa de cada brasileiro. Se nós estamos passando por uma situação adversa como nós estamos passando hoje, agradeçam ao rato, porque ele não é bem-vindo em nenhum país
de direita. Ele pode ser muito bem-vindo em países comunistas, com ideais, ideologias comunistas. O mundo está mudando. Eu não acredito que esteja mudando para pior. Haverá um grande corte. Isso não pode continuar. As pessoas, elas têm o direito de voltar a terem as suas vidas de volta. É um direito do povo ter a sua vida de volta, voltar a trabalhar, voltar a produzir. Esse país precisa progredir. O país estava regredindo no ponto de vista moral, mental e espiritual. E o que eu acho a respeito de certas pessoas é um problema meu. Eu tenho o direito de achar. Eu tenho o direito de não gostar de pederasta. Tenho mesmo, não gosto de pederasta. A mãe desse cidadão era chegada à mulher e o pai dele era chegado a outro homem. Fizeram da minha vida um verdadeiro inferno. Mesmo assim, eu gostava dela, eu tratava ela com respeito. Eu não sou obrigada a gostar de pederastia, de lesbianismo, eu não gosto mesmo. É um direito que me assiste. A síndica do prédio que fez o abaixo-assinado com outras mulheres para que eu fosse carregada debaixo de 5 fuzis para uma delegacia, todas elas transavam entre elas. Eu só tenho más lembranças de pessoas que têm essa opção. Eu não tenho boas lembranças. Como eu vou gostar de pessoas assim? Eu não gosto. É um direito meu, e se perguntarem 1000 vezes, e se quiserem me colocar na cadeia por isso, eu digo não gosto. Eu respeito, mas eu não gosto. Cada um tem a sua opção de vida. Mas se me perguntarem, você gosta dessas pessoas? Não, eu não gosto. Não gosto mesmo. Não tenho nenhuma simpatia. Não tenho nenhuma simpatia de ver a família brasileira toda sendo destruída, as empresas sendo destruídas. E cá para nós, eu não tenho nenhuma simpatia de ver certos governantes negociando São Paulo de porteira fechada, entre outros mais em vários estados. Se for fuçar a vida deles, um homem 100% homem não faz isso. Um homem 100% homem, ele não deixa que seu estado vire um lixo, uma bagunça. Um homem 100% homem, ele preza a família. A família é a base de uma sociedade sólida. Você destrói a família, você destrói a sociedade. Você destrói a sociedade, o país vira o limbo que está hoje. O país está nas trevas. O país foi apagado, deram um apagão, deram um blackout no Brasil. Disseram para as pessoas, vocês não podem sair de casa, vocês não podem trabalhar. Tem que ser muito cretino para acreditar em uma ordem dessa. Se todos os serviços essenciais estão funcionando, se fosse uma pandemia, alguma coisa de grave, nada estaria funcionando, nada. Nem mercado, nem padaria, nem farmácia, nem motorista de ônibus, nem polícia, nem nada, estaria tudo parado. Então é uma pandemia para uns e para outros não. Tem que ser muito burro para acreditar nisso. Tem que ser completamente idiota para acreditar nisso. Como é possível? As farmácias, a padaria, os pet shops,
os supermercados, os motoristas de ônibus, os motoristas de táxi, a polícia militar, todos eles, então, não tem problema nenhum que eles se contaminem. Ah, mas as pessoas que precisam fazer o Brasil funcionar, essas têm que ficar em casa para quê? A quem interessa quebrar o país? Pensem! Quem está lucrando com a decadência do país, com a quebra do país? Quem está lucrando em quebrar o coração financeiro do Brasil, que é São Paulo, aliás? Quem está lucrando em quebrar todos os estados do Brasil? Quem são os governadores? Quem é a organização criminosa que está lucrando em quebrar o país? Alguém está lucrando com isso, está lucrando muito. Por isso eu sempre pedi aos brasileiros: levantem-se e lutem. As Forças Armadas podem tirar todos aqueles que estão ali no Congresso Nacional e que não nos representam, mas elas precisam de vocês, brasileiros. Em massa nas ruas, horas, dias, semanas. De alguma forma vocês têm que mudar essa história. Vocês precisam se levantar. Vocês estão ficando doentes. Dentro de suas casas, vocês vão adoecer. Lutem antes de morrer. Vocês não podem adoecer. O ser humano precisa de sol. Até os prisioneiros têm direito ao banho de sol. Veja bem, até os presidiários têm direito a 1 hora de banho de sol. O que está acontecendo é um completo absurdo e vocês precisam mudar a história do Brasil. O Brasil está na mão de vocês. Vocês precisam mudar a história do país. O Brasil está na mão de vocês. Vocês podem mudar a história do país. Vocês, brasileiros, podem mudar a história do país. Vocês foram ajoelhados. Vocês já foram deitados. Agora estão para dar o tiro de misericórdia. Vocês precisam começar a se erguer, a se levantar, procurar buscar forças. No fim do túnel, há sempre a luz. Vocês procurem a luz, forças. Procurem se unir, se levantar. Vocês precisam se unir, se levantar em um efeito tsunami, tomando o Brasil inteiro de norte a sul, para que esses imundos que estão dando ordens para que as empresas sejam fechadas, para que vocês percam seus empregos, para que vocês percam a vida de vocês, para que vocês não caminhem para o comunismo. Vocês precisam se levantar. Com o efeito tsunami, vocês precisam reagir. Reage, Brasil! Reage, Brasil! Vocês têm que lutar pela família de vocês. Vocês precisam reagir e lutar pela família de vocês, pela vida de vocês. Vocês precisam encontrar forças onde parece que ela não existe mais.
Parece que está tudo acabado, o céu caiu na nossa cabeça, mas nós precisamos reagir. Nós precisamos nos levantar. Eu me levantei de todas as surras com correntes de ferro que eu levei na cabeça, de todas as facadas, de todas as agressões sofridas. Eu me levantei me ligando à parte espiritual, mas eu consegui me levantar e eu peço que vocês se levantem. Vocês precisam reagir. Vocês precisam reagir desse sono profundo que vocês estão. Vocês estão em um sono profundo, vocês precisam reagir. Reajam. Para que todos aqueles que não nos representam sejam presos e destituídos. Se as Forças Armadas interferirem sem o aval de vocês, eles serão acusados de golpe militar. Por isso vocês precisam reagir. São as únicas Forças Armadas que nós temos. São as Forças Armadas do nosso país. Vocês precisam reagir. Vocês não precisam ser tutelados por ninguém. Vocês precisam pedir às Forças Armadas para fecharem todo o Congresso Nacional. Não é o Congresso Nacional que vai fechar o Brasil, são vocês que vão fechar o Congresso Nacional, porque eles não nos representam mais. Aliás, eles não nos representam há muitos anos, há décadas. Eu diria que há décadas. Vocês precisam reagir. Vocês precisam ir para as ruas, e não é com bandeirinhas patrióticas. Vocês estão indo para a guerra, vocês têm que ir para as portas dos quartéis em massa. Milhões e milhões de pessoas nas ruas, nos quartéis, nas praias, onde vocês bem quiserem, mas vocês precisam pedir um basta. Basta! Fora crime organizado! Basta! Queremos as nossas Forças Armadas destituindo todos que não nos representam mais. Ou o nosso país entrará em processo de guerra civil e degradação jamais vista.